sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Sherpa Linhares e Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, Valéria Borba, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente conselheiro Hermas Brandão, convocado auditor Jaime Tadeu Lichinski. Submeto a ata 44 de 28 de novembro de 2012 para homologação. Está aprovado. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunicar nos termos do artigo 436, parágrafo único, inciso 1 do regimento interno, que em relação à decisão exarada no expediente número 623/10 de aposentadoria do servidor Nelson de Moraes, foi proferida decisão judicial no recurso em mandado de segurança número 29.523 do Paraná, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o restabelecimento da aposentadoria concedida ao servidor em 2006 e o registro no Tribunal de Contas do Estado. Essa é a comunicação, senhor presidente. Devidamente anotado. Auditor Ivens Sherpa Linhares. Senhor presidente, para comunicar uma série de sobrestamentos, na verdade são 32 despachos de sobrestamento, que a exemplo de sessões anteriores, ao invés de numerá-los, eu vou indicar o motivo dos sobrestamentos. 10 deles foram processos de revisão de proventos, em que o que está dando causa é a ausência de apreciação do ato aposentatório originário. 14 são aposentadorias que foram sobrestadas em virtude da revisão do Acórdão 1638/08, que trata da forma de incorporação das gratificações temporárias. Uma aposentadoria foi sobrestada em virtude do questionamento acerca do decreto 7774/10, discutido nos autos 55, 189 e 12, atendendo inclusive a manifestação da doutora Valéria, da procuradora. 6 admissões estaduais que foram sobrestadas em virtude no aguardo da decisão de admissões anteriores, e esse mesmo caso também uma admissão municipal que também foi sobrestada em virtude de admissões, no aguardo de decisão de admissões anteriores do mesmo concurso. Então, ao todo, são 32 sobrestamentos que eu comunico nessa sessão o referido despacho. Muito obrigado. Anotado. Auditor Jaime Tadeu. A relação à senhora secretária, o sobrestamento também de um processo tomado de contas extraordinária, 264543/12, 2 processos de pensão e 5 de revisão de proventos. Está anotado. E também para solicitar a inclusão em mesa do protocolado 735-469-12, que trata de certidão liberatória. Anotado. Palavra está livre. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na diretoria jurídica do processo de revisão de pensão 590886/12, dos processos de revisão de proventos 732354/12, 613444/12, 696102/12, 686794/12, 616028/12, 686115/12, 560448/12, 644919/12, 630586/12. Devidamente anotado. Também estou sobrestando na jurídica 554-404-09, 343-543/10. Na DAT 338-753-12, 234-958, 366-285, 477-364,
292.443, 276.855, 277.908, 287.210, todos /12. Agora a palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros substitutos, processo número 12.3209/09. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Apucarana, referente ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Walter Aparecido Pegorer. A Diretoria de Contas Municipais, após análise das justificativas, considerou sanada a irregularidade material relativa à movimentação de recursos em instituição financeira privada, em face da apresentação do termo de convênio celebrado com o Detran Paraná. Do mesmo modo, a DCM considerou sanada a irregularidade no tocante à omissão de conta corrente no sistema informatizado. Por fim, a unidade técnica acatou as justificativas apresentadas pelo gestor quanto às despesas com publicidade, que decorreram de erro de lançamento por parte do município. Destaque, a DCM alterou o seu entendimento anterior, concluindo pela regularidade das contas, com ressalva em razão das obrigações financeiras frente às disponibilidades, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Diante do exposto, considerando o saneamento das impropriedades inicialmente detectadas, voto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a ressalva proposta. Está em discussão. Aprovado. Processo 14.7180/12, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, recebida pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico da Universidade de Pato Branco, em função do convênio celebrado com o Estado do Paraná, através da Fundação Araucária, no valor de R$ 2.000, tendo por objeto a implementação do projeto Mostra de Extensão Universitária. A Diretoria de Análise e Transferência observa que o objeto avançado foi atendido e que todas as despesas foram executadas no exercício 2011, restando para o exercício 2012 tão somente a devolução do saldo não utilizado no convênio, já comprovado nesses autos. Conclui o órgão instrutivo, pois pela regularidade da prestação de contas e exclusão do registro do Sistema Integrado de Transferências. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, manifestou-se pelo julgamento dos termos da instrução. Considerando, senhor presidente, que a única anotação registrada de saldo a devolver já foi analisada nesse processo, onde ficou comprovado o respectivo recolhimento, acato a manifestação da Diretoria de Análise e Transferência, corroborada pelo Ministério Público, e voto pela regularidade da presente prestação de contas e determino a exclusão do registro CIT 1557 do Sistema Integrado de Transferência. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 61.314/09. Trata-se de reversão da aposentadoria por invalidez da senhora Marilda Alves de Meira, inativada do cargo de professora do município de São José dos Pinhais, cujo ato foi registrado nesse tribunal através da decisão definitiva monocrática. A autarquia Preve São José encaminha a documentação contendo a portaria que reverteu a aposentadoria da servidora, tendo em vista o laudo da Junta Médica Pericial favorável à reversão diante da insubsistência dos motivos da aposentadoria. A Diretoria Jurídica, considerando o preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal para a reversão, bem como os precedentes dessa Corte, opina pela legalidade e registro do ato, com a revogação da respectiva decisão definitiva monocrática. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, do mesmo modo, manifestou-se pelo registro da portaria que procedeu à reversão da aposentadoria. Acompanhando as manifestações da DIJUR e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo registro da portaria que procedeu à reversão da aposentadoria da servidora Marilda Alves de Meira, determinando ainda que seja tornada sem efeito a decisão definitiva monocrática que determinou o registro da sua aposentadoria. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Processo 623/10. Trata o presente processo a aposentadoria do senhor Nelson de Moraes, do cargo de escrivão de polícia, encaminhado para fins de registro por força da decisão judicial que determinou o restabelecimento da aposentadoria concedida ao servidor em 2006. A diretoria jurídica opina pela comunicação na sessão ordinária sobre a decisão judicial que reformou a decisão do colegiado, pelo registro do ato naquela diretoria e pelo encerramento do feito. O processo foi submetido à apreciação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que emitiu o parecer favorável ao registro do ato aposentatório, após a comunicação a que se refere o artigo 436(2) e parágrafo único do RI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Dando cumprimento à decisão judicial prolatada no recurso em mandado de segurança, conforme comunicação realizada no início dessa sessão, e acatando as manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo registro da resolução que concedeu a aposentadoria ao interessado. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 61.686/10. Trata-se de aposentadoria voluntária do senhor Manuel de Jesus Martins, ocupante do cargo de perito criminal da Secretaria de Segurança Pública, encaminhado a essa Corte para fins de registro. A de júri opina pela legalidade de registro do ato de aposentadoria, considerando a falta de indicação do valor dos proventos como mera irregularidade formal. O Ministério Público manifestou-se pelo registro do ato de inativação. Acompanhando a manifestação da diretoria jurídica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo registro da resolução que aposentou o servidor, recomendando ao gestor do órgão de origem a observância da instrução normativa dessa Corte, no que se refere à indicação do valor dos proventos. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 83.043/10. Trata-se de expediente de aposentadoria voluntária do senhor Vicente Kaspersky, ocupante do cargo de investigador de polícia. A diretoria jurídica e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas opinam pela legalidade de registro da inativação, com proventos integrais, em consonância com o entendimento contínuo acórdão 1345/11, proferido no incidente de pré-julgado número 12.491/04 de 10. O Ministério Público manifestou-se pelo registro do ato de inativação, salientando a necessidade de observância do contínuo da instrução normativa dessa Casa, para que conste nos futuros atos de aposentadoria o valor expresso do benefício concedido. Acompanhando a manifestação da diretoria jurídica e do Ministério Público, voto pelo registro da resolução que aposentou o servidor com a recomendação sugerida. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Processo 180971/12. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Sertaneja, referente ao exercício financeiro de 2011. A ADCM e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas ora apreciadas. E, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas, senhor presidente. Regular. Processo número 18.9073/12. Trata-se de prestação de contas do Poder Executivo do município de Alto Paraíso, referente ao exercício financeiro de 2011. A ADCM opinou pela regularidade da presente prestação de contas. O Ministério Público compartilha o entendimento do órgão técnico e, diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão. Regular. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral. Concedo a palavra ao auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, eu inicio pelo protocolo 735-469-12, que foi, teve sua inclusão em mesa. Trata-se de um processo que era da relatoria do conselheiro Hermas, que, em função de problemas, força maior, não pôde comparecer à sessão de hoje. E como se trata de um pedido de certidão liberatória, dada a urgência do pedido, eu então passo a relatar
havia já um voto do conselheiro que eu adoto integralmente. Trata-se, então, do pedido de certidão liberatória apresentado pela Fundação Araucária. Foi devidamente instruído. DAT DIJUR, 7ª Inspetoria de Controle Externo e Diretoria de Execuções DEX, não colocam óbice à concessão. Já o Ministério Público se manifesta contrariamente à concessão, por entender que não houve a suficiente acompanhamento das ressalvas apontadas nas prestações de contas dos anos 2003, 2005, 2007, 2008 e 2009, e acompanhamento de despesas segundo normas de contabilidade pública, licitações, deflagrados, existência e andamento de quaisquer procedimentos de controle, possível ocorrência de denúncias, tomada de contas, representações, impugnações, admissão de pessoal, etc. O Ministério, então, entende que não houve o devido acompanhamento a estas ressalvas contidas naquelas prestações de contas. O voto. A questão suscitada pelo Ministério Público já foi apreciada quando do julgamento pedido de certidão número tal de relatoria do conselheiro Caio Nogueira Soares, que originou o acórdão tal da primeira Câmara. Naquela decisão foi reconhecido o direito do peticionário em obter a certidão liberatória, por entender o colegiado que os pareceres das unidades técnicas informam não existir pendências imputáveis ao gestor, até o presente momento, dentro dos limites da legislação aplicável. Os setores de análise foram unânimes em afirmar que o interessado cumpriu os requerimentos da Instrução Normativa 6812. Assim, dentro do meu juízo daquela ocasião, entendo que restou comprovado que não haverá obstáculo à concessão da certidão, considerados os parâmetros de análise que esta Casa vem aplicando a todas as entidades postulantes. Como manifestou o conselheiro Caio na ocasião, naquela decisão já citada, pretender alterar os critérios seria formular um juízo onde a lei não o faz. Desta forma, voto pela concessão da certidão área requerida em conformidade com as informações da DAT, da DIJUR e da 7ª Inspetoria e da DEX. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o protocolado seguinte é uma tomada de contas. O voto é bastante longo, tem 26 laudas, e de maneira que eu vou tentar resumir ao máximo. Trata-se de processo de tomada de contas extraordinárias decorrente da conversão do processo do relatório de auditoria de obras e serviços número 15 de 2005, determinada pelo acórdão tal da primeira Câmara, exarada no âmbito do processo de prestação de contas 143.551.006 do gestor do município de Quatro Barras, relativas ao exercício de 2005. Lembrando que os interessados são os senhores Ciros Itiberê da Cunha, Roberto Adamoski e Suzana Aguiar Moreira Miró Medeiros. Após contraditório, a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura considerou sanada uma das 11 irregularidades apontadas, mantendo as outras 10, no que foi acompanhado pelo Ministério Público, que vai divergir da Comissão de Engenharia e Arquitetura apenas em 2 itens quanto à responsabilização de um dos interessados, do senhor Roberto Adamoski, que
que era o prefeito na ocasião. Então, senhor presidente, resumidamente, são as seguintes irregularidades apontadas. A primeira delas, pagamento irregular referente a serviços não executados no valor de 3.752 e fração, correspondente a 66 metros de vidros comprados a maior do que a necessidade da obra em apreço. No caso, a quantidade de vidro comprada maior é de 50% e que não poderia ser aproveitado em outra obra, uma vez que era padronizado. Então, eu acompanho os pareceres pela procedência da tomada referente a esse item, devendo os interessados ressarcir o erário no valor devidamente atualizado e aplicando a multa do parágrafo 2º do artigo 89 da nossa lei. Acompanho também as manifestações no sentido de afastar a responsabilidade do prefeito neste item. A seguir, o item 2, pagamento irregular referente a serviços já contratados e pagos anteriormente por meio de convite, duplicidade de despesa. Também aqui as justificativas não foram suficientes para sanar a irregularidade. Então, eu acompanho os pareceres pela devolução do 2.153,80 reais e também com a mesma multa do artigo 89. Neste item, senhor presidente, divergindo do Ministério Público, eu afasto também a responsabilização do senhor prefeito, tendo em vista que eu acho que não seria razoável exigir do agente a conferência de todos os pagamentos realizados em sua gestão. Então, a responsabilização, no meu entendimento, acompanhando o entendimento da Comissão de Engenharia e Arquitetura, pela responsabilização dos demais interessados, menos do senhor prefeito. O item 3, pagamento irregular referente à utilização de preços unitários superiores ao contratado, R$ 4.092 e fração. Aqui refere-se a assentamentos a uma obra de pavimentação em que foi constatado que pagou-se 75% a maior do valor de mercado. A comissão aqui levou em conta a tabela praticada pela ODECOM. Os interessados dizem que as dimensões do paralelepípedo usado nessa obra era menor e justificaria o preço maior. No entanto, a diferença de dimensão dos paralelepípedos é mínima, e aí está se falando aqui somente de mão de obra, de colocação. Então, também mantenho a procedência nesse item, com devolução
e a multa. 4. Pagamento irregular referente a serviços não executados ou executados a menor. Aqui é um valor de 5.795 infração referente a um serviço de impermeabilização em que a metragem executada é menor do que a metragem contratada. Também mantenho a procedência com multa. 5. Pagamento irregular referente à substituição de material inicialmente contratado por outro de valor inferior, sem o correspondente abatimento no preço final. Também a justificativa que não convenceu a comissão, tampouco o Ministério Público. E neste item também o Ministério Público, divergindo da Comissão de Engenharia e Arquitetura, propõe a responsabilização, neste caso, propõe a responsabilização também do senhor prefeito, não no valor total, que é de 23.878, mas no valor de 14.214,90, que seria o valor de um serviço de pintura executado a título de compensação, como aduzem os demais interessados. Aqui ocorreu o seguinte: esse valor todo se refere a itens não executados no contrato e que os interessados alegam que esses itens não executados foram compensados por outras obras e serviços, o que não ficou comprovado. E em relação ao prefeito, parte desse valor de obra compensada seria esse valor de pintura feita para atender nova logomarca da cidade, que teria sido feito a pedido do prefeito. Então o Ministério Público entende que o prefeito deve ser responsabilizado por esta parcela, do que eu também vou discordar, uma vez que a execução de tal serviço de pintura não está demonstrado. Em nenhum momento, durante a auditoria realizada, constatou-se a execução desse serviço. Então eu entendo que a condenação, a única informação aqui está calcada na afirmação feita pelos demais interessados, e eu entendo então que a condenação do agente político teria com base somente o que foi arguído pela defesa sem comprovação. Então, que para isso seria no mínimo necessário que a comissão certificasse que referido serviço foi realizado, e ainda teríamos que abrir contraditório ao senhor interessado. De maneira que, divergindo do Ministério Público, eu também, nesse caso, afasto a responsabilização do gestor. O próximo item é o de número 6 agora, referente a pagamento de serviços superiores aos praticados no mercado, R$ 10.873. Também neste caso são a justificativa dos interessados é que isso encareceu a obra apenas em 0,8%, mas
também não foi acolhida essa justificativa, por não ter nenhum motivo, não terem apresentado nenhum motivo concreto por que foi utilizado material em valor superior ao do mercado. Então, também mantenho nesse item, acompanhando a instrução e o parecer, pela devolução dos valores e mais multa. Sétimo, pagamento irregular realizado a serviços não executados no valor de R$ 7.637,81. Aqui os interessados alegam que esse valor a maior foi pago em função de serviços aditados. No entanto, não há comprovação, além do que as datas apresentadas pelos interessados não conferem com as datas das auditorias. Então, também não é aceita a justificativa, e eu acompanho pela manutenção, pela procedência também nesse item, também com multa. O item número 8, pagamento irregular referente a serviços não executados, no valor de R$ 4.189,12. Refere-se a projetos estrutural e de iluminação para 2 pórticos que os interessados dizem existir, mas não apresentaram, não comprovaram a existência desses projetos, encomendados e pagos e não comprovados. Então, também mantenho pela procedência nesse item, com devolução e a multa. O item 9, pagamento indevido de serviços não executados no valor de R$ 4.357,69. Aqui trata-se de alteração de método construtivo, em que a única justificativa é que não foram executados esses serviços em função de alteração do método construtivo, mas também não houve dedução desse valor no pagamento. Então, acompanhando também o parecer e a instrução e o parecer, também pela devolução com multa. Por último, o pagamento de serviço... esse é o penúltimo, o item 10. Também valor de 7.801, valores superiores aos praticados no mercado. Igualmente, da mesma maneira como um item anterior, como o item 7, também os interessados não justificaram o porquê de terem praticado esses preços. Por último, senhor presidente, o item 11, então no item 10 eu também acompanho a instrução e o parecer pela devolução dos valores e com multa. O último item é contratação de serviços incompatíveis em termos de localização com obras programadas pelo DR, valor de R$ 39.327,94. Aqui houve a contratação de serviços com obras programadas pelo DR e consequente execução e pagamento de serviço nesse valor. O interessado aqui alega que a obra foi realizada em virtude de inúmeros acidentes fatais que ocorriam na rodovia BR-116, que corta o município, e que após os trâmites legais e o início da construção, o Executivo Municipal foi informado que aquela região seria contemplada pelo Programa de Integração do Transporte Coletivo, pela Comec, e que parte da obra até então realizada pela Prefeitura seria inutilizada. Após a comunicação, foi rescindido unilateralmente o contrato,
visando diminuir o prejuízo. Aqui, embora o interessado não tenha juntado documentação sobre isso, a própria comissão nossa aqui de Engenharia e Arquitetura confirmou junto à Comec que foi exatamente isso que aconteceu. Então, este item foi considerado sanado tanto pela comissão como pelo Ministério Público, e eu também acompanho. Então, senhor presidente, este é o relatório e o voto. Está em discussão? Está aprovado. O 191.872.12 é uma aposentadoria de Regina Maria de Araújo Buba, por invalidez, que tem pareceres favoráveis pela legalidade de registro com recomendações quanto à questão do valor dos proventos. Aprovado. O 33.288.105 é um processo que está adiado de aposentadoria. Senhor presidente, eu vou solicitar a retirada de pauta, porque foi verificada a necessidade de uma nova diligência. Está retirado. 65926911, município de Pinhais, uma pensão, também com pareceres pela legalidade de registro com recomendação quanto à questão do constar os proventos no decreto de aposentadoria. Legalidade. Por último, senhor presidente, o 668608 é uma pensão interessada à senhora Sebastiana Ferreira, no município de Laranjeiras do Sul. A senhora viúva do servidor Marcelo Braz da Luz, em que a diretoria jurídica aqui opina pela negativa de registro e por aplicação de multa ao gestor, por entender que restaram ausentes os documentos que comprovem o tempo em que a interessada viveu em união estável com o servidor, asseverando que apenas a certidão de nascimento dos filhos não são instrumento idôneo para tal. O Ministério Público, parecer subscrito pela ilustre procuradora Valéria Borba, ao contrário, se manifesta pela legalidade, entendendo que a dependência econômica da companheira segurado é presumida. Sustento que a certidão do nascimento, juntadas às folhas tais, são capazes de comprovar a existência da união estável do casal. Com o que, senhor presidente, eu só posso concordar, até porque tais certidões são 5, ou seja, o casal em 25 anos teve 5 filhos. Então, acho que está mais do que comprovada a união estável do casal. Então, acompanhando o Ministério Público pela legalidade de registro. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com a prestação de contas municipal 151.165.01, são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Comunidade dos Municípios da região de Campo Mourão. Senhor presidente, por um equívoco na condução do processo, e não obstante essas contas serem no exercício de 2000, eu verifiquei que o senhor Luiz Fernando Vecchi, que foi um dos gestores, ele foi gestor do consórcio de 30 de maio até 31 de dezembro de 2000, em nenhum momento ele foi citado. Então houve uma informação, na verdade, equivocada da diretoria geral à época, de que teria sido apenas o gestor, o senhor Júlio Batista Guimarães, mas com a documentação juntada pode-se ver que houve renúncia desse primeiro gestor e que mais da metade do exercício foi da responsabilidade do senhor Luiz Fernando Vecchi. Então, por esse motivo, eu vou solicitar a retirada de pauta para citação do gestor. Está retirado.
O processo seguinte é uma transferência voluntária, prestação de contas de transferência, processo 141.936.11 do município de Santa Mônica, um convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, valor aproximado de R$ 42 mil, visando o transporte escolar de alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município. As manifestações conclusivas da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público são pela regularidade das contas. O Ministério Público, entretanto, sugere a indicação de ressalva. Eu vou acompanhar, senhor presidente, as manifestações, em especial, inclusive, o parecer do Ministério Público, haja vista que foi constatado que, inobstante ter sido apresentado o termo de objetivos cumpridos, o município confirmou que algum dos condutores não possuem a habilitação específica exigida para a condução de transporte escolar, que é a habilitação D, e além do que, algum dos veículos não tem condições técnicas para instalação de cintos de segurança. Então, diante dessa informação do próprio município, eu entendo que são cabíveis as ressalvas apontadas pelo Ministério Público, bem como determinação no sentido de que a Secretaria de Estado da Educação e o município, que em futuras prestações, procurem regularizar essas inconsistências. E ainda, eu acolho a manifestação de que seja encaminhada uma cópia da peça número 31, em que o município faz uma série de considerações a respeito do estado do transporte municipal naquele município de Santa Mônica, e então entendo pertinente que essa peça seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação para que tome ciência. Então, a proposta, senhor presidente, é pela regularidade das contas, com ressalva e determinação à Secretaria e ao município para que promovam a regularização dessas falhas que foram apontadas. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é uma aposentadoria, processo 53.7100. Na verdade, é a aposentadoria do senhor Augustinho Dias de Paula. Na verdade, senhor presidente, a primeira Câmara, à época, em 2009, havia negado o registro a essa aposentadoria em virtude da ausência de registro, aliás, da negativa de registro da admissão do servidor, do senhor Augustinho Dias de Paula. Entretanto, pelo acórdão 1880/12 do Tribunal Pleno, foi rescindido a decisão que havia negado o registro à sua admissão. Então, por consequência, não subsiste o motivo para a negativa de aposentadoria e, por esse motivo, eu acompanho a Diretoria Jurídica e o Ministério Público pela revisão de ofício do acórdão 174109, que havia inicialmente negado o registro à aposentadoria, e determinando-se agora o registro do decreto que concedeu a aposentadoria em virtude da decisão contida no acórdão 1880/12, exarado em sede de pedido de rescisão. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte, 67686112, é uma aposentadoria em que, a exemplo de muitos outros julgados, eu acompanho a Diretoria Jurídica e o Ministério Público pelo registro do ato, com a recomendação de que seja publicado o valor dos proventos da aposentadoria. Pelo registro. 82.050.11 é uma pensão do Paraná Previdência, que foi concedida em favor de Ellen Cristina Hartmann, em virtude do falecimento de sua avó, a servidora Natália Ferreira Alves Poleto. Essa menor se encontrava, na época, como menor sob a guarda de sua avó, a servidora falecida. Após diversas diligências, a manifestação conclusiva da Diretoria Jurídica e do Ministério Público são pela negativa de registro. Eu vou, entretanto, senhor presidente, divergir dessas manifestações. Eu entendo que o artigo 42, parágrafo 5º da Lei do Paraná Previdência prevê a possibilidade de concessão de pensão a dependente do segurado na condição de menor que, eu leio o artigo, por determinação judicial, esteja sob tutela ou guarda do segurado, desde que comprovadamente resida com este, não seja credor de alimentos e não possua condições suficientes para o próprio sustento. O Paraná Previdência, no parecer que encaminhou, aponta elementos que comprovam essa subsistência à época, juntou comprovantes de pagamento do colégio da menor, que eram pagas pela sua avó, servidora falecida, a declaração de responsabilidade, demonstrativo, declarações do INSS, requerimento de matrícula, onde consta a servidora como responsável pela menor e, o que é mais importante, o endereço comum. Então, me parece, senhor presidente, que a época em que foi exarado esse ato, efetivamente persistiam as condições
exigidas por lei para a concessão desse benefício. Apenas eu observo, e o Paraná Previdência confirmou isso, que com o fato de a menor ter completado 18 anos, o benefício foi revogado, em virtude da maioridade. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto é pelo registro do ato de pensão, com a anotação do cancelamento do benefício após a maioridade civil da beneficiária em 15 de abril do ano passado, 2011. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é uma revisão de proventos 40.2877.12, que, na verdade, senhor presidente, não é propriamente uma revisão de proventos, mas uma reversão de aposentadoria da servidora Ana Helena Aparecida Buller de Bastos, que, conforme o caso idêntico relatado pelo conselheiro Durval Amaral, houve a emissão de um laudo médico que entendeu como insubsistente o motivo da aposentadoria por invalidez. Então, cumpridos os trâmites legais, as condições legais, o ato foi revertido e me parece que a solução, conforme a diretoria jurídica e Ministério Público, pelo registro do ato de conversão, com a revogação da decisão definitiva monocrática 88210, que havia anteriormente concedido o registro à aposentadoria, e as anotações correspondentes na diretoria jurídica. É o voto. Em discussão. Aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. O único processo que tem em pauta é a prestação de contas municipal 159885/07, contas de 2006 do município de Borrazópolis. Eu já relatei esse processo, já foram pedidos vistas por Vossa Excelência, presidente, pelo conselheiro Hermas Eurides Brandão. E, em síntese, os pareceres são pela regularidade com ressalvas, haja vista diversos itens de ressalvas que são reiteradamente declarados ressalvas nas decisões desse tribunal. E o relator divergiu quanto à realização de despesas sem licitação e sem indicação do processo de dispensa, que eu verifiquei que, mesmo com a apresentação da defesa, restaram ainda 38 aquisições, 38 empenhos sem a devida licitação, além de não haver a comprovação, a defesa do responsável, a peça processual 61, ainda afirma que realmente não foram realizadas essas licitações, alegando que haveria apenas um posto de combustível, mas ao mesmo tempo que alega que haveria apenas um posto de combustível, foi feita uma tomada de preços para aquisição de combustíveis, o que regularizou durante a instrução alguns lançamentos. Em síntese, alega que a não realização das licitações se deve à necessidade repentina de aquisição de materiais, falta de interessados em comercializar com o município, ausência de interessados para participar das licitações, peculiaridades do município, que é baixa oferta, ausência de concorrência, e a compra de combustível da única empresa estabelecida na cidade. Senhor presidente, essas alegações vêm desprovidas da sua demonstração, da sua cabal demonstração, por isso não as acolhi. E então propus ao colegiado que fosse emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas, que constasse desse parecer que, além da irregularidade em face da ausência de licitação, fossem apontadas diversas ressalvas, e ainda que fosse determinado providências para regularizar a movimentação de recursos de instituições financeiras privadas e documentos acerca da regularização de omissão de contas correntes do sistema informatizado, ainda determinando o recolhimento de valores ao responsável, senhor Oswaldo Campos de Almeida, em função dos gastos indevidos sem licitação, e a multa do artigo 89 da nossa lei orgânica, em 10% do valor irregularmente despendido, e ainda a multa do 87.4D por 38 vezes, que é o número de aquisições sem licitação, e ainda o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Pode estar atendido, obrigado. Auditor Jaime Tadeu.
Senhor presidente, eu quero registrar meu voto acompanhando a instrução pela regularidade e correção. Excelência, eu apenas peço desculpa, é que neste momento está compondo o quórum a inteligência do conselheiro auditor Cláudio Augusto Canha, que nos brinda com esse brilhante voto. Então, Vossa Excelência não poderá votar. Porém, o conselheiro Durval Amaral está votando. Então, está aprovado. Agradeço a Vossa Excelência, passo ao relato da minha pauta, o protocolo. Agora, Vossa Excelência, Dr. Jaime, compõe o quórum. 224.980.11, município de Paraíso do Norte, prestação de contas, transferência voluntária para o transporte escolar, Paraíso do Norte, DAT, regularidade com ressalva. Ministério Público faz várias observações, inclusive solicitando o laudo de inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança dos veículos. A proposta do relator é com as recomendações e pela regularidade com ressalva. Está em discussão, aprovado. 243.631.11, Associação dos Estudantes de São Mateus do Sul, em Canoinhas. Transferência voluntária, exercício de 2010, onde a DAT manifesta-se pela regularidade com ressalva, em virtude da utilização de conta corrente não específica para a movimentação. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 285.806.11, município de Chopinzinho. Transferência voluntária 2010 para pavimentação poliédrica em Chopinzinho. Está na moda Chopinzinho, não é, deputado Durval Amaral? A DAT é pela regularidade com ressalva, haja vista despesa não comprovada de R$ 167 e pugna pela multa de R$ 2.616. O Ministério Público acompanha a DAT. A proposta do relator é pela devolução dos R$ 167,66 sem a aplicação da multa. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 305.602.11, município de Campina da Lagoa. Transferência voluntária, programa Crescer em Família, 2009-2011, DAT pela regularidade com ressalva, haja vista o atraso de 198 dias da entrega da prestação de contas e a multa de R$ 654,23 do 87.3C. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva e aplicação da multa conforme já mencionado pelo atraso de 198 dias. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 339.299.11, município de Apucarana. Também está na moda. Prestação de contas de transferência voluntária 2010-2011 para adequação de estradas. A DAT, pela regularidade com ressalva, propõe multa em virtude do atraso e o Ministério Público acompanha, propondo a multa de R$ 130,85 do artigo 87, 1B da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. 158.933.12, município de Quedas do Iguaçu. Transferência voluntária 2011 para o transporte escolar. DAT, regularidade com ressalva.
em virtude da ausência do transporte dos alunos por 5 dias. E ainda o registro do saldo de R$ 858,92 para acompanhamento da destinação do saldo remanescente. Ministério Público, pela regularidade com ressalva, conforme a DAT. A proposta do relator também acompanha a DAT e Ministério Público pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. 539.988, município de Nossa Senhora das Graças, também transporte escolar, 2011. DAT pela regularidade com ressalva. Verifica que houve o recolhimento de R$ 200 e verifica também que deveria ser devolvida a importância de R$ 261,69. O Ministério Público também é pela regularidade parcial. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalvas. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 57.204/10, aposentadoria especial de policial civil Marcos Tempel Mesquita, ocupante do cargo de investigador de polícia de primeira classe, junto à Secretaria de Segurança Pública. A diretoria jurídica, pela legalidade e registro da aposentadoria, faz alguns comentários. 27 anos, 11 meses e 25 dias contados para todos os efeitos e 30 anos e 11 meses para fins de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público opinou pela negativa de registro por violação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal e instauração de tomada de contas extraordinária para a apuração de responsabilidade por infração. A proposta do relator é pela legalidade e registro da aposentadoria do servidor Marcos Tempel Mesquita e expedição de ofício à Secretaria de Estado da Administração para que seja cumprido o item 3A da Instrução 12.737/12, que é a que determina que deve constar o valor do benefício concedido. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 481.210/10, município de Jaguariaíva, pensão por morte concedida a filhos menores da servidora Maria Luísa Pietrochinski, em decorrência do falecimento evidente em 9/10/2009. A diretoria jurídica, após obter informações de que a admissão da servidora não foi registrada neste tribunal, solicitou diligência à origem para a juntada de certificação do órgão de controle interno quanto à legalidade da concessão do benefício, bem como encaminhamento pelo município de origem do processo original. Após diligência, a diretoria jurídica, diante da reincidente omissão municipal, em seu derradeiro parecer, manifestou-se pela negativa de registro e pela aplicação da multa do 87.1b ao gestor responsável. O Ministério Público destaca que a omissão do ente previdenciário é corriqueira em relação aos pedidos de diligência formulados por este tribunal. A exemplo dos processos 481.199, 481.202, 574.952, 755.8411, 439.67210 e outros que ainda estão aqui demonstrados. Opina, portanto, também o Ministério Público pela negativa de registro
e aplicação da multa ao gestor. Eu só vou fazer uma consulta à senhora procuradora, que hoje embeleza o nosso plenário com a sua inteligência. A negativa não estará prejudicando aqueles que estão aguardando esta pensão? E nós estamos mandando, estamos negando o registro e propondo, inclusive, que o município deixe de receber certidões emitidas por esse tribunal. Mas, enquanto isso, aqueles que estão aguardando a pensão não estarão prejudicados? Novamente é uma questão de sopesar, porque o administrador público, ele se omitiu várias vezes, teve oportunidade, o senhor relatou, não sei, acho que em torno de 10 processos, e é uma conduta reiterada. E fica uma situação difícil. Realmente é uma questão de pensão, mas ao mesmo tempo nós também temos que ver, doutor, que a própria população de Jaguaraíva tem que pressionar um administrador desse, tem que ficar claro da sua omissão, do seu não compromisso, tanto com a comunidade dele, imagine, se é um administrador que numa prestação, ou não, nem olha, acho que eles têm um ente próprio, imagine o grau que deve estar essa cidade. Então, doutora, fica muito difícil para nós. Aí são valores a sopesar, porque, por um lado, a gente olha uma questão de pensão, mas, por outro lado, é uma conduta reiterada do administrador em não atender, não justificar. Porque até, se for pensar, nós temos uma súmula que às vezes, que eu sou totalmente contrário, que é a admissões de 2001, como se isso, o fato desse transcurso do tempo tornasse legal. Eu sou contra essa súmula, acho que não tem fundamento, mas essa omissão do administrador em não atender, eu acho que é extremamente grave. Não cumprir com o seu papel, nem perante o tribunal e muito menos com a sua comunidade e com os seus servidores. Porque essa é uma pensão de um servidor, de um trabalhador, que nós não podemos ficar também omisso a essa questão, né, doutor? Você vê que é claro, o senhor não sei quantos processos o senhor relatou a conduta reincidente. São 9. Então, 9, imagine, doutor, quantos não, fora esses que às vezes não foi citado, porque 9 já é suficiente para caracterizar uma conduta. 9 vezes reincidente, 9 multas, porque a conduta se repete, né? Seria uma multa para cada um desses casos. Eu apenas fico preocupado, conselheiro Durval Amaral, com aqueles que estão aguardando esta pensão. Não sei se nós poderíamos propor até o registro, porém, a multa ao senhor prefeito municipal e o impedimento de receber certidões do tribunal. Eu até me socorro dos demais auditores, o doutor Canha não está votando nesse momento, mas também está convocado, já que é um homem. Chefe de família sempre sabe onde o sapato aperta, não é? O doutor Ivens também sinto que tem vontade de se manifestar. Eu não estou preocupado com esse prefeito, não, hein? Como é o nome do prefeito? É o senhor Otélio Renato Baroni, mas preocupado com aqueles que estão aguardando a pensão. Doutor Ivens. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Pelo que eu verifiquei superficialmente do processo, se trata da pensão em virtude do falecimento da senhora Maria Luísa Pietruchinski Matos. Pelo que eu vi aqui, numa certidão que está na folha 17 da peça número 2, ela foi admitida no município de Jaguaraíva em 13 de junho de 1991. Então nós estaremos negando a pensão aos filhos, ou ao cônjuge, não sei bem qual é o caso, em virtude de um ato que, em 1991, o prefeito, à época, 21 anos atrás, deixou de mandar para o tribunal a documentação referente à admissão. Na última sessão, eu até tive a oportunidade de relatar um caso, se não idêntico, mas muito parecido, em que eu
pessoalmente, relevei esse fato justamente por entender que não era, que era descabido imputar essa responsabilidade ao gestor atual, porque ele realmente não era obrigação dele, e menos ainda aos beneficiários da pensão, que não tiveram culpa. E eu acho que o determinante aqui é verificar se essa servidora, no decorrer da vida funcional dela, efetivamente recolheu a sua contribuição, o que evidentemente gera a condição dela, né, de segurado e, consequentemente, pode se atribuir os benefícios. Então, eu iria, na análise superficial que eu fiz, senhor presidente, sem ter a pretensão, evidentemente, de sequer de opinar, mas eu estaria inclinado, né, tendo em conta até precedentes dessa mesma Câmara, relevar essa falha e permitir o registro do ato, né, sem prejuízo de uma determinação ao município de que procure regularizar a situação dos servidores que lá estejam. Ainda em discussão? Então, a minha tendência também é de me apropriar do conhecimento do jovem auditor Ivan Scherper Linhares pelo registro desta pensão, mas eu ainda tenho esta preocupação que o atual prefeito, Excelência, apenas deve enviar as informações ao tribunal. São 9 diligências. Então, a aplicação da multa ao atual prefeito e também, enquanto não atender às solicitações do tribunal, que esteja impedido de receber certidões. Então, está aprovado. O processo 145.114.12, Instituto de Previdência de Laranjeiras do Sul, exercício 2011, DCM, manifestou-se pela aprovação com ressalva, o Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. Protocolo 275.794.12, Fundação Municipal de Turismo, Doutor Joaquim Tramujas, de Paranaguá, terra por demais conhecida da nossa procuradora, não é? E trata-se do exercício de 2011, a DCM, pela regularidade com ressalva, apresenta os motivos e também atraso nas informações do 6º bimestre, 88 dias, e também entrega de outros documentos, 120 dias. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva. O relator acompanha pela regularidade com ressalva da Fundação Municipal de Turismo Joaquim Tramujas, de Paranaguá, exercício de 2011, aplicação da multa de R$ 654,23, conforme o artigo 87, 3b da Lei 113/05, pelo atraso já mencionado. Está em discussão, está aprovado. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, com a concordância de Vossa Excelência e dos demais, eu gostaria de relatar ainda o processo número 209.619/12. Trata o presente processo, prestação de contas anual do Fundo de Previdência Municipal de Ibituva, referente ao exercício financeiro de 2011. A DCM conclui pela regularidade das contas e multa pelo atraso de um dia na entrega dos documentos. O Ministério Público discordou do entendimento do órgão técnico e manifestou-se pela regularidade das contas por considerar que o atraso pode ser relevado diante das justificativas apresentadas, orientando apenas para que nos próximos exercícios seja observado o prazo previsto na lei orgânica dessa Corte. Na análise do processo, verifica-se que as contas encontram-se regulares, tendo a DCM destacado apenas o atraso de um dia na entrega da prestação de contas. Em sua defesa, o responsável encaminhou esclarecimentos, justificando que o atraso ocorreu em virtude da implantação da nova sistemática de envio da prestação de contas, que passou a ser em meio eletrônico. Diante do exposto, voto acompanhando o parecer ministerial pela regularidade das contas. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Agradeço, Vossa Excelência.
A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 12 de dezembro de 2012, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.